Uma forma de expressar a acidez de um meio é através do seu pH. pH significa potencial hidrogeniônico. Matematicamente, o pH de uma solução é menos o logaritmo da concentração de H+. Ora, o logaritmo de um número é o valor ao qual temos que elevar a base 10 para que possamos encontrar esse número. Portanto, a concentração de H+ é 10 elevado a menos o pH, visto que a função logarítmica do pH é negativa. Da mesma sorte, nós podemos ter o pOH, que é a função logarítmica da concentração de hidroxilas. Então, para frisar, se o logaritmo de x é igual a A, então significa que 10 elevado a A é igual a x. Isso é a função logarítmica. Algumas propriedades do logaritmo são as seguintes. O logaritmo do produto A vezes B é a mesma coisa que o logaritmo de A mais o logaritmo de B. E o logaritmo de A dividido por B é a mesma coisa que o logaritmo de A menos o logaritmo de B. Ok? Como nós relacionamos o pH e o caráter ácido ou básico das soluções? Conforme nós já vimos, nas soluções neutras, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, e seu valor é de 10 elevado a menos 7 mol por litro. Portanto, o pH será 7 e o pOH também será 7. Já nas soluções ácidas, a concentração de H+ é maior que 10 elevado a menos 7, o que significa que o pH será menor do que 7 e o pOH será maior do que 7. Então, lembrem-se disso. Nas soluções ácidas, o pH é inferior a 7 e o pOH é superior a 7. Já nas soluções básicas, ocorre o inverso. O pH será maior do que 7 e o pOH será menor que 7. Se nós fizermos uma escala, nós temos que 7 é o valor do pH neutro. Se o pH é inferior a 7, então temos um meio ácido. Quanto menor o valor do pH, mais ácido será o meio. E aqui temos o pH de algumas substâncias ácidas. Por outro lado, quanto maior for o pH, mais básico, ou seja, mais alcalino será o meio. E aqui nós temos o pH de algumas substâncias alcalinas ou básicas. Bom, nós sabemos que o Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. E o valor de Kw a 25 graus Celsius é de 10 a menos 14. Se nós colocarmos tudo isso na função logarítmica, nós vamos ter o logaritmo do produto e nós acabamos de revisar que uma das propriedades dos logaritmos é que o logaritmo de A vezes B é a mesma coisa que o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Como menos o log da concentração de H+ é o pH, menos o log da concentração de OH- é o pOH, e menos o log é 14, ou seja, temos que 10 elevado a menos x
vai ser igual a 10 a menos 14. Então, significa dizer que x é igual a 14. Então, substituindo tudo isso aqui por pH e pOH, temos que o pH mais o pOH sempre será igual a 14. Essa informação será muito importante para os cálculos de pH de soluções. E existem algumas substâncias que mudam a sua coloração conforme o pH da solução. Por exemplo, a fenolftaleína, em meio ácido e neutro, ela é incolor. Porém, em meio básico, ela tem cor rosa. Então, ela é uma substância muito utilizada para identificarmos se o meio é ácido ou básico. Assim, são muitas outras substâncias que, conforme o pH, ela tem colorações diferentes. Então, esses são os indicadores de pH. Então, vamos fazer o exercício. Determine o pH das soluções abaixo a 25 graus Celsius. Então, na letra A, nós temos uma solução de hidróxido de sódio com uma concentração de 0,1 mol por litro. O hidróxido de sódio é uma base forte. Então, essa hidroxila encontra-se 100% dissociada do sódio em meio aquoso. Logo, a concentração de hidroxila no meio aquoso será de 0,1 mol por litro. E 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1 mol por litro. Nós sabemos que o pOH é igual a menos o log da concentração de OH-. Qual será o pOH dessa solução? Será menos o log de 10 elevado a menos 1. E menos o log de 10 elevado a menos 1 é 1. Então, qual será o valor do pH? Como nós temos o pOH e nós sabemos que o pH mais o pOH é igual a 14, é só nós substituirmos. Como o pOH é igual a 1, então o pH é igual a 13. Essa solução é ácida ou básica? Como o pH está acima de 7, então temos uma solução básica, uma solução alcalina. Letra B. Qual o pH de uma solução de ácido clorídrico de 10 a menos 4 mol por litro? Como o ácido clorídrico é um ácido forte, então ele está 100% ionizado em solução. Logo, a concentração de H+, será de 10 a menos 4 mol por litro. Isso aqui é a letra B. Então, temos que o pH é menos o log da concentração de H+. O pH vai ser igual. A concentração de H+, é 10 a menos 4, menos o log de 10 a menos 4, vai dar 4. Como o pH está
abaixo de 7, então essa solução é ácida. Ok? Mais um exercício. A autoionização da água é uma reação endotérmica, ou seja, absorve calor. Um estudante mediu o pH da água recém-destilada, isenta de CO2, e a 50 graus Celsius, encontrando o valor de 6,6. Desconfiado de que o aparelho de medida estivesse com defeito, pois esperava o valor 7, consultou um colega que fez as seguintes afirmações. O seu valor 6,6 pode estar correto, pois 7 é o pH da água pura, porém a 25 graus Celsius. 2. A aplicação do princípio de Le Chatelier ao equilíbrio de ionização da água justifica que, com o aumento da temperatura, aumente a concentração de H+. 3. Na água, o pH é tanto menor quanto maior for a concentração de H+. Está correto o que se afirma. Então, afirmação 1. O seu valor 6,6 pode estar correto, pois 7 é o valor do pH da água pura, porém a 25 graus Celsius. Está correto, sim, pois o valor da constante de equilíbrio varia conforme a temperatura. E esse pH 7 para a água pura realmente é a 25 graus Celsius. Então, 1 está correto. 2. A aplicação do princípio de Le Chatelier ao equilíbrio da ionização da água justifica que o aumento da temperatura aumente a concentração de H+. Então, de forma simplificada, a ionização da água é o seguinte. A água se dividindo em H+ e OH- e se associando novamente para formar H2O. Essa reação direta, ela é endotérmica. Ou seja, ela absorve calor. Portanto, fornecer temperatura vai deslocar o equilíbrio no sentido de formar os produtos. Logo, 2 está correta. 3. Na água, o pH é tanto menor quanto maior for a concentração de H+. Exatamente. Quanto maior for a concentração de H+, mais ácido será o meio e menor será o valor do pH. Então, 3 também está correto. O rapazinho aqui é sabido. Então, resposta, letra E. Show? Então é isso aí, galerinha. Dúvidas, mandem mensagem, respondam às atividades. Valeu, falou, tamo junto e até mais ver.